Oi pessoal, meu nome é Maurício Flores, talvez alguns de vocês lembrem de mim das poucas cadeiras presenciais que a gente teve esse semestre. Estou fazendo estágio docência, orientado pelo professor Zé Rodrigo, sou doutorando do programa da Unicinos. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre coisas que se referem ao meu trabalho também, no doutorado, e que eu acho que se encaixam bem na proposta do curso, Junto com esse vídeo, a gente vai enviar um texto curto em que eu expliquei um pouco qual é a ligação que a gente está fazendo aqui. Eu não vou retomar todos os pontos, mas basicamente a ideia é: a gente sai do século XX com um grande problema que é como resolver a indeterminação do direito, como lidar com ela, como, por exemplo, controlar a atividade de interpretação dos juízes. Bom, pensando nos desafios que a gente tem para o século XXI, que a hermenêutica jurídica tem para o século XXI, a primeira coisa é, esse desafio da indeterminação ele segue. Dificilmente a gente vai conseguir resolver isso, então a gente vai continuar revisitando as teorias do século XX para lidar com esse problema. Então, nesse texto eu tentei abordar o que tem além disso, além do problema da indeterminação. É um problema que a gente poderia chamar, assim, de um modo geral, como multinormatividade. A existência hoje de muitos centros de produção jurídica não estatais, e os problemas que decorrem dessa situação. Então, um dos problemas que eu utilizei como exemplo nesse texto foi no ramo da arbitragem empresarial internacional, uma disputa entre empresas que não são do mesmo país. E como uma nova fonte jurídica, que são os laudos arbitrais, eles podem ser aceitos por uma jurisdição nacional, uma jurisdição de um país, uma jurisdição local, mesmo que ela não tenha decidido sobre isso. Isso pode ser uma fonte aceita. Então, isso gera uma série de problemas e que eu acho que talvez seja ainda melhor, seja ainda mais útil pensar a partir de um exemplo que eu vou trazer agora. Esse caso ele é um pouco excêntrico pelos personagens que estão envolvidos nele. A gente tem, na verdade, uma disputa entre uma empresa norte-americana contra uma coalizão de países sul-americanos decidido por uma organização privada baseada nas leis da Califórnia. Esse caso ele envolve uma disputa sobre o domínio, o domínio genérico, como .com, .net, o domínio .amazon. Bom, a Amazon, todo mundo sabe, é uma empresa varejista norte-americana, hoje uma multinacional, uma das grandes multinacionais, que atua muito no ramo da informação, então sites são muito importantes para eles, mas a gente também sabe que a Amazon é Amazônia em inglês. Então a Amazon fez um pedido dirigido à ICANN, que é o órgão, a organização privada multissetorial que regula questões de domínio, fez o pedido para ter esse domínio para ela poder usar books.amazon, livros.amazon, kindle.amazon. Isso facilitaria o comércio eletrônico, seria uma boa ferramenta. Bom, mas aí tem a questão, e os países da Amazônia, e os negócios locais, por exemplo, negócios turísticos que ficam na Amazônia, eles também têm interesse em ter o .amazon, Você pode criar hotel de fulano de tal .amazon, uma pousada do recanto .amazon, Então se criou uma questão, e quem decide esse tipo de questão, que é a ICANN, essa organização privada, ela não dispõe exatamente de meios muito qualificados para resolver esse tipo de questão. Então isso gerou um grande problema, um grande impasse. E eu acho que a coisa mais interessante desse caso, ele tem muitas nuances, tem realmente diversos pontos que são extremamente interessantes para a gente discutir, mas talvez o ponto mais legal seja o fato de que a ICANN, não sabendo como resolver essa questão, ela pediu a elaboração de um parecer independente por um especialista em direito internacional. E mais ou menos como quem diz, tenta nos livrar desse problema, acha alguma regra que a gente possa usar para decidir essa disputa de domínio. E esse relatório é muito interessante, porque são páginas e páginas de busca de legislação internacional sobre internet, legislações nacionais, decisões judiciais. Essa pessoa ela recorreu a todas as ferramentas jurídicas possíveis que se tinha à mão,
E a conclusão foi, bom, não tem nenhum motivo legal, nem internacional, nem nacional, nem regional local, que obrigue a ICANN a aceitar o pedido que a Amazon fez por esse domínio, e também não tem nenhum motivo legal para ela recusar, né? Esse é um exemplo legal porque a gente simplesmente não tem fontes para fundamentar uma decisão, né? Só que ao mesmo tempo a ICANN precisa fazer essa decisão, né? A Amazon fez o pedido desse domínio, né? Os países capitaneados pelo Brasil e pelo Peru recorreram, né? Foram até a ICANN para dizer, não, isso vai prejudicar os nossos negócios, mas a ICANN precisa tomar uma decisão, né? Então, o que acabou acontecendo, esse caso ainda não está devidamente encerrado, né? Houve uma decisão favorável à Amazon, meio naquela regra básica do direito de que o que não é proibido é permitido, né? Mas não teve um grande fundamento, né? E isso é problemático porque, bom, a gente não toma uma decisão que seja legítima e que as partes realmente aceitem, né? Mas a gente precisa tomar uma decisão, né? A ICANN enrolou muito tempo até tomar essa decisão e agora parece que finalmente, né, adotou essa ideia. Bom, não tem nada que contrarie o pedido, então o pedido é válido. Mas o que eu quero mostrar aqui com esse caso é um aspecto que eu diria assim fundamental em questões principalmente transnacionais, mas também outras questões que envolvem multinormatividade, né, múltiplas fontes de direito. É que as regras e as instituições que decidem casos, que vão dirimir conflitos, elas vão aparecer ao mesmo tempo em que os problemas vão aparecer, né? Então não tem muitas vezes uma legislação prévia, né? Então não tem assim um texto que a gente vai conseguir interpretar, né? E a gente vai dar uma abertura, um fechamento de uma regra, de uma convenção, de um tratado internacional, de alguma fonte que seja realmente estabelecida de direito. A gente não vai conseguir buscar, né, formas de resolver essa questão. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter que resolver a questão, né? Então a gente vai ter que criar mecanismos para fazer isso, né? Esse eu diria que é um dos grandes desafios que a hermenêutica jurídica tem no século XXI, né? O Estado ele segue importante, ele segue central para a maioria das questões, né? Muitas questões, ainda mesmo no plano internacional, vão depender muito da ação do Estado, por exemplo, questões ambientais, né? Mas a gente tem outras regras não estatais que embaralham um pouco o nosso raciocínio, né? E às vezes a gente não vai conseguir resolver problemas recorrendo a regras já estabelecidas. Bom, e naquele texto que a gente postou, também tem algumas leituras recomendadas ali, vocês vão ver. Tem duas leituras especialmente que mostram como isso não é, como a multinormatividade não vai ser um problema só para espaços transnacionais, né, e organismos como a ICANN. Pode também ser um problema para tribunais nacionais, né. O primeiro é o texto do Robert Culver, que é um autor da década de 80, que mostrou como a criação do direito ela envolve, na verdade, um processo social, né? Grupos religiosos, por exemplo, podem fazer afirmações de direito perante a tribunais, né? Movimentos sociais. Eu não vou entrar muito aqui na questão, mas é o texto do Robert Culver que fala muito bem sobre isso. E eu também, junto com o professor José Rodrigo, a gente escreveu um texto sobre a recusa de transfusão de sangue das testemunhas de Jeová, né? É uma questão que também é interessante do ponto de vista da multinormatividade, né? Então tem lá nas leituras recomendadas para quem quiser dar uma olhada, né? Como eu digo lá no texto, esses não são debates propriamente novos, nem sequer do século XXI, né? Eles já começaram a aparecer já nos anos 90. Então isso quer dizer que a gente já tem pelo menos 30 anos desse tipo de debate, né? Como conciliar diferentes fontes de direito, diferentes normatividades, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que as soluções, né, para resolver esses conflitos, elas ainda estão para ser dadas, né? Isso ainda está muito no começo. E tanto é assim que também novas dinâmicas vão aparecendo, né? Então não tem como a gente dar respostas muito conclusivas para alguns assuntos, né? Para dar um exemplo, hoje parece que a gente está caminhando um pouco mais para conseguir regular plataformas de comunicação social como o Facebook, né? O próprio Facebook hoje já acabou de criar um tribunal independente para decidir questões sobre conteúdo, né? A gente está, né, engatinhando, está começando a saber como regular essas plataformas, né, que interferem tanto na nossa vida.
E nisso já está chegando, né, já estão chegando plataformas descentralizadas, né? Então, que vão mudar completamente a nossa concepção de, bom, quem é o agente jurídico, né? Não vai ter mais o Facebook, né, a Uber, a Microsoft, a Google, né? Vai ser descentralizado, né? E aí como é que a gente vai, por exemplo, imputar responsabilidade? A quem que a gente vai recorrer quando a gente tem um problema, né? Então, novas dinâmicas vão aparecendo, então tem que ser sempre pensadas novas soluções, né? Um outro campo é o da inteligência artificial, que a gente teve uma explosão no debate, né, nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Então, apesar de ser um debate não exatamente novo, dá para dizer que ele ainda é muito novo, sim. Ele realmente está no começo. É muito pouco tempo que a gente tem lidando com esse tipo de fenômeno. E um último ponto que eu gostaria de recuperar é ainda sobre a questão da indeterminação do direito, né? Essa questão que, digamos, a gente herdou do século XX. Né? Talvez a gente consiga olhar ela hoje sob uma nova luz. Né? O que isso quer dizer? Diante de uma multiplicidade de fontes do direito, de uma multiplicidade de normatividades, hoje é cada vez mais difícil combater essa indeterminação. Né? Se a gente pensar no caso da ICANN, no caso Amazon, né, decidido pela ICANN, a indeterminação é total. Né? Não é uma questão assim de combater uma regra que não ficou clara, né, fazer uma interpretação que resolva. Não tinham fontes para se resolver o problema, né? Então é um cenário de indeterminação ainda mais radical, né? Então eu acho que talvez o que a gente poderia pensar assim como mensagem, assim como encaminhamento, dentro um pouco da linha que o professor José Rodrigo e eu, e também o nosso grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado. Parece que hoje é muito mais a questão da gente gerir a indeterminação, né? Da gente criar processos, regras, instituições que sejam capazes de gerir a indeterminação do direito de alguma forma, do que propriamente de combater, né? De, por exemplo, controlar o raciocínio das instâncias decisórias. Né? Isso é muito difícil hoje. Né? Já era difícil fazer isso num grupo heterogêneo de juízes e juízas. Né? Então, vocês imaginem isso em órgãos, em organismos, em redes regulatórias, em ordens normativas muito diferentes, com áreas, com especializações muito diferentes. Né? Então talvez a grande questão hoje seja como a gente gere essa multinormatividade. Né? Sobre a indeterminação, pensar que hoje a indeterminação não está mais ligada só à questão do texto. Né? Não é que os textos são indeterminados, são abertos. Né? Existe uma indeterminação também das fontes. Né? Então, isso quer dizer, não é uma questão mais hoje de como eu vou interpretar uma regra, mas também de qual regra eu vou interpretar. Né? E esse desafio de exatamente que regras a gente vai interpretar, né, além de como interpretá-las, que me parece ser hoje o grande desafio da hermenêutica no século XXI, né? Que provavelmente algum de vocês, em algum momento da vida jurídica de vocês, vai ter que lidar com esse tipo de questão. Então, pessoal, acho que por hoje era isso. Fiquem todos bem, um bom final de semestre para todo mundo, na medida do possível, e espero que a gente possa se ver ainda em uma outra oportunidade.